Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você se lembra de Pedro, quando ele começou a caminhar com Jesus? Você já viu assim as passagens onde Pedro se manifesta de forma intempestiva, às vezes assim parecendo alguém rude, um homem meio afobado, meio que fala pelos cotovelos, alguém sem muita sabedoria no agir e no falar? Se você já viu as passagens de Pedro nos evangelhos, você deve ter percebido isso. E é interessante que quando nós lemos essa carta de Pedro, quando nós vemos as palavras nelas contidas, nós percebemos que houve uma grande transformação na vida desse homem chamado Pedro. Houve uma grande evolução na vida de Pedro. E isso é algo que nós precisamos olhar para trazer paz e tranquilidade para o nosso coração e trazer esperança. Porque eu sei que eu estou falando com muitas pessoas agora que talvez estão às vezes em todo momento se culpando, se entristecendo, porque fez algo que não devia, falou o que não era para dizer. E às vezes você fica meio que dando tapinha na cabeça, dizendo: que eu falei, né? Tapinha na boca, na cabeça, dizendo: ai meu Deus, por que eu sou assim? Talvez você é assim porque você ainda está na caminhada como Pedro, está suscetível a situações intempestivas. Você está em processo de crescimento. E o nosso Deus, quando escolheu você, Ele sabia exatamente como você era. Ele não se surpreende, não se assusta, não fica assombrado com os seus atos, com as suas palavras. Deus conhece a cada um de nós. Tenha fé, tenha paciência, tenha calma. Você também vai alcançar a sabedoria, o domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade, a perseverança. Não desista. Deus está trabalhando e Ele vai concluir a sua obra. Mas sabe, hoje eu não gostaria de falar muito acerca da vida de Pedro, mas das suas palavras. E as palavras de Pedro, quando ele nos fala sobre ter em vista o amor fraternal, não fingido, quando ele fala para mim e para você: amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Sabe o que vem à minha mente? A importância da comunhão. É importante nós amarmos a Deus. Isso é sem dúvida o primeiro mandamento, mas sabe como que nós expressamos o nosso amor a Deus? Amando o nosso semelhante. À medida que nós vamos tendo comunhão com o nosso semelhante, com as pessoas que Deus colocou para caminhar junto com a gente, nós vamos expressando o nosso amor a Deus. E eu quero agora falar para você sobre 7 razões para você buscar a comunhão no corpo de Cristo. A primeira razão é porque é uma ordenança de Deus. Só essa razão já deveria ser o suficiente, não é? Se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos obedecer a Deus. Então, a primeira razão para a gente buscar a comunhão é porque é uma ordenança de Deus. Não é uma sugestão. É uma ordem. É um mandamento. A segunda razão é porque é o desejo de Jesus. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: quando vocês orarem ao Pai, digam Pai Nosso.
Subentende-se a partir de um Pai Nosso é que é um pai que tem muitos filhos e filhas. Temos irmãos. O desejo de Jesus é que nós vivamos em união, em comunhão. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus. Quando ele orou ao Pai, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um. A terceira razão para nós buscarmos comunhão no corpo de Cristo é porque isso vai tornar a nossa vida melhor e mais fácil, ajudando-nos mutuamente. No corpo de Cristo, na caminhada cristã, nós não precisamos ser concorrentes uns dos outros, muito menos adversários. Nós podemos ser companheiros, parceiros, irmãos. Isso torna a nossa vida melhor e mais fácil, porque a vida é difícil. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de amparo. Às vezes a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado para nos ajudar a suportar alguns vales, alguns momentos terríveis. Como é duro você às vezes passar por um deserto, por uma perda, por um momento de luto e não ter pessoas do teu lado. Como é difícil. Então, tenhamos comunhão. A quarta razão para nós buscarmos a comunhão no corpo de Cristo é porque isso é necessário ao nosso espírito. Porque Deus nos formou assim. Deus nos criou para o relacionamento. Nós não somos uma ilha. O nosso espírito nunca estará tranquilo enquanto nós não tivermos comunhão, tivermos relacionamentos maduros, com pessoas que possam ser suporte para nós na hora da caminhada. A quinta razão para nós buscarmos a comunhão no corpo de Cristo é porque a comunhão nos livra do mal e nos protege. A comunhão substitui pessoas indiferentes a nós, ou até inimigos, por intercessores. É isso mesmo. Quando nós somos humildes e temos a humildade de chegar em alguém, por exemplo, e pedir oração, dizer: meu irmão, minha irmã, ore por mim, me ajude em oração. Aquela pessoa que talvez antes estava indiferente a você, ou talvez até achasse que você é uma pessoa arrogante e alguém que era um forte candidato a seu inimigo, essa pessoa vai ser uma intercessora, alguém que ora pela sua vida. E esse é o desejo de Deus. É isso que fala o Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E assim nós vamos alcançando intercessores. E ainda pensando nesse salmo, eu quero falar da sexta razão pela qual nós devemos buscar a comunhão. A comunhão produz bênçãos na nossa vida. É isso mesmo. No Salmo 133, está escrito assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Tá vendo? A comunhão pode desencadear bênçãos na nossa vida. E por último, a sétima razão para nós buscarmos comunhão é porque a comunhão mostra a nossa devoção a Deus e sua palavra. Porque é o que está escrito, nós fomos regenerados por ela.